Deus tem algo para falar ao meu coração e ao teu coração. Então eu gostaria que você orasse a Deus agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sabemos que o Senhor está na direção deste culto através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, e precisamos que o Teu Espírito Santo permaneça, porquanto nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos, ó Deus, receber compreensão, entendimento acerca daquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Ó Deus, e uma vez, Senhor, tendo compreendido a Tua palavra, nós também queremos viver a Tua vontade. Quero ser, ó Deus, apenas um canal, um instrumento através de quem o Teu Espírito Santo venha comunicar à Tua igreja nesta noite aquilo que é a Tua vontade. Fale, meu Deus, àqueles que estão aqui presentes conosco neste templo. Fale, meu Deus, com este Teu filho, com esta Tua filha, Senhor, que está conosco através desta live. Aonde quer que ele possa estar agora, que ela possa estar agora. Senhor, que possa ouvir também não a voz do pastor, mas a voz do Teu Espírito Santo a falar ao nosso coração. Eu também preciso Te ouvir, Senhor, eu também quero Te ouvir. Fale comigo agora, Senhor, e usa-me, ó Deus, para falar com a Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, no nome do Senhor. Você que é membro desta igreja, ou se não é membro, mas frequenta conosco os nossos cultos, você já me ouviu falar muitas vezes acerca da mensagem que nós pregamos, especialmente nos cultos de domingo, né? Temos 2 cultos no domingo, o culto da manhã e esse culto agora à noite. E normalmente, na maioria das vezes, eu levanto pela manhã no domingo, levanto bem cedo, para buscar de Deus uma palavra para compartilhar com a igreja. Algumas vezes, algumas poucas vezes, Deus me dá uma palavra na sexta-feira à noite, ou Deus me dá uma palavra no sábado, e quando o Senhor traz ao meu coração a palavra para ser compartilhada no domingo, eu já vou imediatamente lá para o meu escritório, para o meu computador, sento, faço o esboço da mensagem que vai ser pregada no domingo. Mas via de regra, não é assim. E eu levantei hoje pela manhã, esperando receber de Deus, de fato, alguma coisa, porque eu estava exatamente sem nada, com a cabeça vazia completamente, sem saber o que é que eu ia comunicar à igreja. E aí você pensa, enquanto pastor, na responsabilidade, no peso que você tem, não só eu como pastor, mas qualquer pastor, porque os irmãos saem das suas casas, como os irmãos que estiveram aqui de manhã, você que está aqui agora à noite, certos de ouvir uma palavra, de receber algo da parte de Deus. Amém, irmãos? O que é natural, Claro, qualquer um de nós que nos dirijamos a um culto, nós queremos ouvir ali alguma palavra. Isso pesa sobre os ombros do pastor, porque hoje pela manhã, por exemplo, conforme eu disse, eu levantei e falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu tenho para falar para a Tua igreja neste dia? E fui buscar a Deus, e o Senhor me trouxe a inspiração, o Senhor me trouxe a direção, a revelação, a iluminação da Sua palavra, e você pode ter convicção absoluta, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai receber, veio do coração de Deus para o nosso coração. Amém, irmãos? Veio do Espírito de Deus para o nosso espírito. O tema da nossa mensagem hoje é a procura de Jeová Shalom. Marque bem isto. A procura, ou em busca de Jeová Shalom. O próprio tema da mensagem já sugere para nós o assunto. A procura de Jeová Shalom. Quem é Jeová Shalom? Jeová Shalom é o Deus da paz. Então, o tema da mensagem seria a procura do Deus da paz, ou em busca do Deus da paz. Eu tenho certeza plena que grande parte dos irmãos que estão conosco neste culto, seja de forma presencial ou à distância, são pessoas que já encontramos com Jeová Shalom, já encontramos com Deus da paz. Grande parte dos irmãos já tiveram este encontro, já desfrutam desta paz. Amém, igreja?
Louvado seja Deus por isso, porque isso é uma verdade, é uma realidade na vida de grande parte dos irmãos, de grande parte das pessoas. Mas, de repente, e certamente, deve ter alguém aqui nesta noite que está em busca deste Deus de paz, que está à procura desta paz, que necessita desta paz. Não fosse isso, irmãos, você pode ter certeza que Deus não teria me dado esta palavra. Eu sempre tenho a convicção plena de que toda a palavra que é ministrada aqui neste altar, alguém está precisando dela. Por isso Deus usa, quer seja eu como pastor ou qualquer outro pregador que esteja aqui, como um instrumento para levar aos corações ou a algum coração aquilo que Ele tem para falar. Então, certamente, tem pessoas que estejam aqui ou através da nossa live, que estão à procura deste Deus da paz, estão à procura desta paz. E se você é um destes, que está em busca desta paz, ou à procura deste Deus da paz, eu já lhe tenho uma ótima notícia para te dar. Jeremias capítulo 29, versículo 13, vamos ler o que diz este texto, este versículo. Jeremias 29, verso 13. Aqui é o Senhor dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você está em busca do Deus da paz, este Deus se permite ser achado, este Deus se permite ser encontrado, e Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, para que você possa ter este encontro com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos irmãos, pensando a respeito do tema que o Senhor me deu para esta mensagem, me veio também ao coração algo que nós vemos neste tempo, neste período da história da humanidade, talvez mais do que em qualquer outra época. Nós vivemos num tempo de mentes perturbadas, mentes inquietas. Eu escrevi aqui o seguinte: vivemos o período da história do maior número de mentes perturbadas, inquietas, que não conseguem descansar. Vivemos um período da história, talvez mais do que em qualquer outra época, de pessoas com a alma angustiada, com a mente perturbada, pessoas que não conseguem descansar, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem na alma, nem no corpo. E existe uma razão, existe um porquê, de vivermos numa época, num período de tanta perturbação emocional, de tanta perturbação de mente. Qual a razão disso? A razão disto é aquilo que nós conhecemos também como o mal do século, ou seja, a ansiedade. A ansiedade tem feito com que as pessoas não tenham paz. A ansiedade faz com que as pessoas realmente tenham uma mente perturbada, conturbada. E o que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção caracterizada pela apreensão e sintomas de tensão, em que o indivíduo antecipa perigo iminente, catástrofe ou infortúnio real ou imaginário. Ansiedade é isto, uma emoção caracterizada pela apreensão e sintomas de tensão, em que o indivíduo antecipa perigo iminente, catástrofe ou infortúnio real ou imaginário. Trazendo isso para uma linguagem bem fácil para nós entendermos, a ansiedade é sofrer por antecipação. Sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Diante de um problema iminente, diante de um mal que está ali às portas, diante de uma catástrofe, que pode ser real, ou às vezes até, e na grande parte das vezes, imaginário. A pessoa sofre por algo que ela imagina que pode acontecer e que talvez nunca vai acontecer.
E aí ela vive nessa inquietude, né, de espírito, de alma, neste sofrimento. É por isso que o tema da nossa mensagem hoje é a procura de Jeová Shalom, a procura do Deus da paz. Se porventura entre nós houver alguém que por qualquer razão esteja passando por esta situação, por esta condição de ansiedade, de sofrimento, de angústia da alma, de medo, talvez por uma coisa que você imagina que possa acontecer, não se esqueça do versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias, que acabamos de ler agora: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos ver, queridos irmãos, o que é que Jesus falou a respeito da ansiedade. Vamos ver o que Jesus falou a respeito da ansiedade. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 32. Mateus capítulo 6, versículo 25, nós vamos até o verso 32. O que Jesus diz aqui? Por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais, muito mais do que as aves? Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém, irmãos? Veja bem o que Jesus está dizendo neste texto. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. E o Senhor Jesus coloca nesse texto, como razão para se inquietar ou não se inquietar, necessidades básicas da vida. O Senhor diz, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, não vos inquieteis pelo que haveis de beber, não vos inquieteis pelo que haveis de vestir. Veja, irmãos, que o Senhor está falando de coisas necessárias à nossa sobrevivência. E ainda assim ele diz, não fiquem inquietos por conta disso. Não vos inquieteis por conta disso. Olhe para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste cuida de cada uma delas. Olha para os lírios do campo, não tecem nem fiam, e no entanto digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu à semelhança de qualquer deles, que hoje existe e amanhã é cortado, lançado no fogo. Não se inquietem. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, quem de nós, quem dos que estão aqui conosco neste culto, você que está conosco nesta live, que tem padecido a falta de qualquer uma destas coisas que Jesus falou? Quem é que tem padecido no nosso meio a falta de comida? Jesus falou de coisas básicas, Não fiquem ansiosos pelo que haveis de comer. Quem de nós tem padecido a falta do alimento? Quem é de nós que temos padecido a falta da água? Quem de nós, que não temos tido vestes?
E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, que está conosco, e é só isso que nós temos? Será que a minha vida, a tua vida, a vida de todos nós que estamos aqui, se resume exatamente nisso? Né? Não, eu tenho sim o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir, ainda que fosse isso, que não é, mas ainda que fosse apenas isso, na vida de qualquer um de nós, a própria palavra de Deus vai dizer, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejais contentes. Ainda que fosse somente isto, porque isto é o necessário para a sobrevivência. Mas a grande verdade é que todos nós temos muito mais do que isso. Amém, igreja? Muito mais do que isso. Né? Eu me lembrei de manhã, quando eu ministrava esta palavra, e eu citei, e até fiz menção, falei, olha, a pessoa não está aqui. Aliás, eu falei o nome da pessoa, né? De manhã. Falei, a pessoa não está aqui, mas assim mesmo eu vou falar. E eu me lembrei disso agora novamente, e a pessoa está aqui. E eu vou falar novamente. E o nome dela é Sandra, pastora Sandra. Pastora Sandra. Às vezes eu chego em casa, né, que eu tenho os meus trabalhos, meus compromissos na rua, para lá, para cá, fazendo uma coisa, outra, visitando, enfim. Chego em casa, Sandra está no quarto, ela fala assim para mim, olha, estou passando roupa desde tal hora. Só sua. São 15 camisas. Eu falei, meu Deus do céu, 15 camisas, por que eu preciso de 15 camisas, né? É um corpo só, 15 camisas. É isso fora a camisa que está no corpo, fora a camisa que está no armário. Aí ela falou, só sua é 15 camisas. Irmãos, o que eu estou tentando passar para você é que todos nós, não é o pastor João, eu e você, nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Talvez até alguém possa perguntar, pastor, mas por que o senhor compra tanta camisa assim? E eu vou te dar uma boa notícia, eu não compro nada. Compro nada, eu ganho tudo é vocês que dão para mim de presente. Amém, irmãos? É vocês que me dão. É o cuidado que Deus tem para com a minha vida através do amor de vocês. E é por isso que eu tenho e tenho em abundância. Mas não é apenas eu que tenho, todos nós temos, porque Deus cuida de todos nós. Amém, igreja? Deus cuida de todos nós. Portanto, meu querido irmão e irmã, não ande ansioso por coisa alguma, porque o Deus que te ama, o Deus que te trouxe aqui, o Deus que me deu esta palavra nesta manhã, não apenas quer suprir as nossas necessidades, ou tem suprido de fato as nossas necessidades, mas a sua própria palavra nos promete. Salmos de número 37 vai nos dizer, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agrada-te do Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Então veja bem que não é apenas as nossas necessidades, mas até mesmo os nossos desejos. Porque necessidade é uma coisa, amém? Necessidade é uma coisa, desejo é outra coisa. No entanto, a palavra do Senhor diz, deleita-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Portanto, meu querido irmão e irmã, não há razão, não há motivo para a ansiedade, para estar com a nossa mente perturbada, conturbada, por conta de um perigo, de um mal, de uma situação que pode acontecer. E vou falar algo para você, meu irmão e minha irmã, e você sabe disso tanto quanto eu. A questão da ansiedade, da angústia, que leva muitas pessoas, inclusive, a um estado de depressão, não diz respeito apenas a questões de privações materiais. Aqui nós falamos a respeito disso. Mas a ansiedade que toma conta do coração do homem não diz respeito apenas a estas questões, ao contrário disso. Nós vemos pessoas abastadas, vemos pessoas em condições financeiras privilegiadas e que não têm paz. Pessoas angustiadas, pessoas perturbadas, pessoas inquietas na sua alma. Alguém de fora olha para a vida daquela pessoa, com toda aquela condição que ela tem, fala, essa pessoa tem uma vida maravilhosa,
né? Não tem falta de nada. E, na verdade, muitas vezes é uma pessoa que materialmente, financeiramente, realmente tem todas as condições, mas a sua alma é perturbada, é inquieta, né? Porque a questão não está exatamente naquilo que o homem tem ou deixa de ter. Aliás, quando nós pensamos a respeito disso, nos lembramos de uma palavra do apóstolo Paulo, onde ele diz: eu já aprendi a viver em qualquer condição, sei ter em abundância, sei passar por necessidade, né? Aprendi, ele falou, eu sei, eu posso todas as coisas, né? Se eu estou me alimentando, eu dou glória a Deus, Paulo falando, se eu passar fome, eu dou glória a Deus. Não são estas coisas que vai me trazer a paz, ou a falta delas que vai me tirar a paz. Amém, igreja? Isso não é maravilhoso? Mas para isso, meu querido irmão e irmã, nós temos que voltar lá ao tema da mensagem. Encontrar com Jeová Shalom, o Deus da paz. Tem pessoas que se angustiam na sua alma, se deprimem por conta da sua situação, que ela imagina nunca sair daquela situação de necessidade, de dificuldade, de pobreza. Muitas vezes ela quer romper e percebe ou sente ou acha, né, que ela não vai conseguir, e aí, então ela fica angustiada, ansiosa por isso. Existe o outro extremo, aquele que tem, e por medo de perder e empobrecer, ele também perde a paz. Você acredita nisso? Certamente que sim, você sabe disso. E talvez seja um número até maior, né, daqueles que se angustiam com medo de perder o que tem, do que daquele que às vezes imagina não conseguir romper para sair daquela situação. Então, a pessoa tem e não desfruta com paz e alegria daquilo que tem, tão somente porque ainda, apesar de tudo, ela não teve este encontro com Jeová Shalom, o Deus da paz. Refletindo sobre isso, irmãos, sempre me vem ao coração a história do povo de Israel. A nação de Israel, o povo hebreu, né, desde a sua libertação do cativeiro do Egito, até a entrada na terra prometida, sempre me traz ao coração que é um exemplo para nós, né? É a sombra daquilo que haveria de acontecer no futuro com a igreja, e que é uma realidade hoje. Quando nós pensamos na libertação do povo de Israel lá do Egito, por mãos de Moisés, segundo a ordem de Deus, fala da nossa libertação, da libertação que nós tivemos do mundo, do pecado. Um dia o Senhor com mãos fortes nos tirou daquele lamaçal, como o Senhor com mãos fortes e poderosas tirou o seu povo da escravidão lá do Egito. Quando eu penso o povo de Israel sendo libertado da escravidão do Egito, do jugo de Faraó, eu penso que nós também fomos libertos das garras do diabo, das garras de Satanás e seus demônios. Existe uma relação, uma realidade física para com a nação de Israel, para uma realidade espiritual para a minha vida, para com a tua vida. Quando o povo de Israel passa ali pelo Mar Vermelho, conforme as próprias palavras do apóstolo Paulo, fala a respeito do nosso batismo, quando nós também passamos pelas águas, porque a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho encerrou definitivamente aquela condição de escravidão, porque tendo uma vez passado pelo Mar Vermelho, nunca mais eles conseguiriam retornar para o Egito, porque eles só puderam passar porque o Senhor abriu o mar para eles passar, e do outro lado eles precisariam passar pelo mar novamente para voltar ao Egito, e jamais o Senhor iria abrir o mar para ele voltar. Isso significa dizer que quando eu e você passamos pelas águas do batismo, nós rompemos definitivamente com o mundo. Amém, igreja? Para aqueles que fizeram realmente de uma forma clara, consciente, não tem mais como voltar, não tem mais como retornar. Eu sei que falo com uma igreja, com homens e mulheres de Deus, pessoas que estão assistindo a este culto aqui, que não tem mais como você retornar. Você sabe disso, você não consegue, ainda que você quisesse. Não há mais espaço para nós lá fora no mundo.
Amém, igreja? Isso é algo maravilhoso, é uma obra que só o Espírito de Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu duvido, não é? Eu duvido de pessoas que realmente tiveram um encontro com esse Deus maravilhoso que nós tivemos e que conseguem voltar outra vez para o mundo. Jamais. Então, o batismo, né, nos lembra a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Depois o povo caminha por 40 anos pelo deserto, é a trajetória da nossa vida enquanto crentes. E o povo de Israel entra em Canaã, a terra prometida, né? Isso é algo que nós ainda estamos esperando. Amém, igreja? Nós ainda estamos na caminhada, nós estamos esperando, né? Entraremos também na terra prometida. O Senhor Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu tiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, da mesma forma que o Senhor prometeu tirar o seu povo do Egito e levá-lo a Canaã, e assim o fez, o Senhor também nos tirou do mundo para nos levar para a sua glória, e isso também vai acontecer. Amém, igreja? Isso também vai acontecer. Então o povo de Israel serve para nós como um tipo, como um exemplo da nossa vida cristã, da nossa caminhada. E pensando nisso, irmãos, eu quero aqui muito rapidamente refletir com os irmãos sobre esta caminhada do povo pelo deserto, que é o momento nosso. Nós não estamos mais no Egito, graças a Deus por isso, não estamos mais sob o jugo de Satanás, graças a Deus por isso, mas também não chegamos ainda em Canaã. Não estamos ainda na terra prometida, não estamos na terra que mana leite e mel. Nós estamos na nossa caminhada. E nesta caminhada, quais são os exemplos que Israel pode deixar para nós? E falando a respeito disto, antes de entrarmos exatamente nos textos, eu quero ler com você um versículo precioso que está em Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Vamos ver o que diz este versículo. Malaquias 3:6 diz o seguinte, só a primeira parte: porque eu, o Senhor, não mudo. Vamos ler juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus não muda. O Deus de Israel, o Deus de quem nós estamos falando agora aqui, é um Deus que não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele detém o mesmo poder, ele tem o mesmo amor, ele tem a mesma força, a mesma graça. Eu, o Senhor, não mudo. Muito bem, pensando na caminhada do povo de Israel durante estes 40 anos de deserto, qual foi o primeiro encontro que nós podemos dizer que Israel teve ali no deserto? Qual foi o primeiro encontro? Eu quero ler com você Êxodo capítulo 33, versículo 14. Vamos ver o que diz este versículo. Êxodo 33, verso 14. Disse o Senhor, aqui é Deus falando com Moisés e com o povo de Israel. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O primeiro encontro que Israel teve ali no deserto foi com Jeová Samá. Jeová Samá, o que é Jeová Samá? Jeová Samá é Deus está aqui, ou Deus está ali, ou podemos dizer Deus está presente. O primeiro encontro de Israel, então, foi com Jeová Samá. O primeiro encontro de Israel foi com a presença de Deus. Um encontro que eu e você também já tivemos. O encontro com a presença. Amém, igreja? Este é o nosso primeiro encontro. Deixa para nós o versículo, por gentileza. O encontro com a presença. E o que é que diz o versículo? A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Para te fazer descansar. Então, a primeira coisa que nós precisamos para nos livrar de toda a ansiedade, a primeira coisa que nós precisamos para nos livrar de toda a preocupação, de toda a inquietude,
de tudo aquilo que muitas vezes tira realmente a nossa paz. O que eu e você precisamos, em primeiro lugar, é de Jeová Samá. Nós precisamos da presença, é a presença de Deus. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. E lemos ainda há pouco aqui em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Se o Senhor se fez presente, se a presença do Senhor era real e verdadeira com o seu povo no deserto, a presença do Senhor é real e verdadeira na minha e na tua vida. A presença do Senhor é conosco. Amém, igreja? Se nós encerrássemos essa mensagem dizendo para você o seguinte, pelo Espírito de Deus: olha, tudo que eu e você precisamos para encontrar esta paz verdadeira é da presença de Deus, isto já bastaria. Amém, irmãos? Já seria suficiente, porque o que é que mais nós precisamos ou podemos querer além da presença? A presença do Senhor nos traz tudo. Mas a presença de Deus, ou Jeová Samá, foi o primeiro encontro de Israel no deserto. Qual foi o segundo encontro de Israel no deserto, na sua caminhada? Foi com Jeová Nissi. Primeiro encontro com Jeová Samá. Segundo encontro com Jeová Nissi. O que é Jeová Nissi? Jeová Nissi, a tradução literal do hebraico para o português, seria: o Senhor é a nossa bandeira. Amém, irmãos? O Senhor é a nossa bandeira. Eu me lembro de um trabalho que nós fizemos há algum tempo atrás, onde nós pregamos sobre os nomes redentores de Deus. Talvez alguém dos irmãos vá se lembrar disso. Quando nós falamos a respeito dos nomes redentores de Deus, quando falamos a respeito de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, nós fizemos menção do que é que de fato isso significa, nos reportando as guerras medievais que existiam, quando um cavaleiro com uma bandeira, um mastro muito alto, ia à frente dos guerreiros, à frente do seu exército, e todo o exército vinha atrás com a sua cavalaria. Aquele que tinha a bandeira, que estava à frente, é o que dava a direção para aqueles que vinham depois. Para o lado que ele se dirigia, todo o exército se dirigia. Se ele parava, todo o exército parava. Se ele voltava, enfim, aquele que era a bandeira, aquele que estava na frente, é aquele que trazia a direção. E o que nós encontramos dentro da trajetória de Israel é a direção de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Deuteronômio 8, 2, o versículo vai dizer, o Senhor dizendo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos. Amém, igreja? Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Jeová Nissi significa o Deus que dá direção. E o Deus que dá direção é o Deus da tua vida. Então preste bem que nós já temos duas coisas muito importantes. Nós temos a presença e nós temos a direção. Não nos guiamos mais por nós mesmos, é o Senhor quem nos guia. É o Senhor quem nos traz direção, é o Senhor que dá realmente para nós o norte, o rumo que nós devemos, Quantas vezes eu e você, todos nós temos essa experiência de situações ou de decisões que precisávamos tomar e que não sabíamos exatamente como fazer, e você busca a Deus em oração, e te vem à mente, te vem ao coração aquilo que você deve fazer, e você faz exatamente aquilo, e dá um bom resultado, porque não veio da tua capacidade, da tua inteligência, da tua perspicácia, mas veio sim de Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que nos traz direção. Amém, igreja? Se você, por qualquer razão, tem andado ansioso por situações várias, coloque no teu coração, você tem a presença de Deus, você tem Jeová Samá, o Deus da presença, e você tem Jeová Nissi, que te traz direção. Foi assim que o povo se moveu no deserto durante os 40 anos, sob a direção do Senhor. Os irmãos todos que conhecem a palavra se lembram disso. A Bíblia Sagrada diz
que durante o dia o Senhor era com eles numa nuvem, à noite o Senhor era com eles numa coluna de fogo. Para que isto servia? Para duas coisas em especial, né? Durante o dia a nuvem trazia proteção contra o calor do sol escaldante do deserto, mas também trazia direção. Porquanto a palavra do Senhor diz o seguinte, que o povo, a nação, né, que estava ali no deserto, se movia de acordo com a nuvem. Se a nuvem se alçava, se levantava e tomava uma direção, o povo tinha que desmontar o acampamento e seguir em direção à nuvem. Seguir em direção à nuvem. Quando a nuvem parasse, o povo também deveria parar, né, e montar ali o acampamento. Ou se fosse à noite, isso é maravilhoso também, né, porque Deus não tem horário. Amém, igreja? Deus não tem horário. Eu e você trabalhamos durante o dia, né, a grande maioria das pessoas, eu sei que tem alguns que trabalham à noite, mas a grande maioria de nós trabalhamos durante o dia e dormimos à noite, descansamos à noite. A palavra de Deus diz que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor não tem horário para trabalhar, o Senhor não tem horário para fazer, Ele pode fazer de dia, Ele pode fazer de noite, e Ele espera de nós, os teus filhos, a mesma disposição, em qualquer horário que o Senhor requerer de nós, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Durante a noite, a coluna de fogo, né, para aquecer o povo do frio do deserto, mas também durante a noite, se aquela coluna de fogo tomasse uma direção, ainda que fosse à noite, o povo tinha que se levantar, desmontar o seu acampamento e seguir aquela coluna, ou seguir a nuvem, né, e aonde a nuvem parasse, ou a coluna parasse, o povo também deveria parar, e ficar ali pelo tempo que o Senhor determinasse. Isso é maravilhoso, irmãos. Preste atenção, qual é o ensino que nós recebemos com isso? Recebemos que o povo de Deus não se move por conta própria. Amém, igreja? O povo de Deus não se move por conta própria, o povo de Deus não toma decisão por conta própria, o povo de Deus não faz por conta própria, é o Senhor quem dá direção, é o Senhor quem determina, é o Senhor quem ordena, e nós simplesmente acompanhamos a direção do nosso Deus. E aí não tem como errar, meu irmão e minha irmã. Se você tem o Deus da presença, se você tem Jeová Samá, se você tem Jeová Nissi, o Deus que dá direção, não sobra espaço para ansiedade, não sobra espaço para angústia, não sobra espaço para o medo. Amém? Mas nós vamos um pouco mais adiante. Além de Jeová Nissi, falamos de Jeová Samá, Jeová Nissi, com quem mais Israel se encontrou no deserto? Isso aqui é maravilhoso, irmãos, e eu e você temos experimentado disso. Israel se encontrou com Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que supre, né? O Deus de quem nós já falamos agora há pouco, que Ele tem dado muito mais do que aquilo que nós de fato necessitamos, né? Jeová Jirê era presente com eles ali no deserto. Êxodo capítulo 16, versículos 2 ao 4, vamos ver o que diz. Êxodo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Preste atenção, uma coisa importante, volta só um minutinho. Quando nós refletimos a respeito da trajetória da nação de Israel, e em cima do tema, em cima daquilo que o Senhor está falando conosco, não tem povo registrado na Bíblia que demonstra o maior nível de ansiedade do que o povo de Israel no deserto. Não tem igual. Você pode estudar a palavra de Deus e você vai ver, como o povo, como a nação de Israel, na sua caminhada ali, eles demonstram esse grau de ansiedade em seus corações, ao mesmo tempo que também você não vai encontrar outro lugar, a presença de Deus tão manifesta quanto nesse tempo dos filhos de Israel caminhando ali pelo deserto. É interessante, e o texto aqui deixa muito claro o que nós estamos falando. Versículo 2 diz o seguinte: e toda a congregação dos filhos de Israel
murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Ou seja, aqui eles expressaram já a sua ansiedade. Aqui eles já expressaram a perturbação da sua alma, da sua mente. Né? Por conta do quê? Vamos ver o verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para nos matardes de fome a toda esta multidão? Então veja bem que a ansiedade, a angústia do coração dos filhos de Israel ali, era por comida. Eles saíram do Egito, prepararam ali as suas porções, né, a sua ração para a caminhada, mas ali, logo já nos primeiros dias, se acabou. E agora? Agora o povo estava com fome. Os suprimentos que eles prepararam para a saída do Egito, e os irmãos se lembram da palavra, eles tiveram que sair apressadamente, nem deu tempo para se preparar de uma forma mais adequada para muitos dias, e logo já nos primeiros dias, passando o Mar Vermelho, logo em seguida acaba a comida. E aí vem o que, irmãos? Vem a ansiedade. Vem a ansiedade, vem a angústia, vem a preocupação, vem a inquietude. E aí eles murmuram e falam para Moisés: por que você nos tirou de lá? Seria melhor que nós tivéssemos morrido lá pela mão do Senhor, mas estávamos ali diante das panelas de carne, coisa desse tipo aí que eles dizem. Vamos ver o verso 4. 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pães dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Segura esse versículo aí. Então, o que nós observamos dessa passagem, desse episódio? O povo ficou ansioso, angustiado, porque estava faltando, mas eles se precipitaram. E é o que às vezes acontece com qualquer um de nós. Às vezes nós nos precipitamos, irmãos. O que é que o Senhor Jesus Cristo fala para nós, lá em Mateus capítulo 6? Não ande ansioso por conta disso. O vosso Pai Celeste sabe que você precisa de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe qual é a tua necessidade. Não precisa ficar angustiado, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado. O povo de Israel não precisava ficar angustiado, ansioso, murmurando contra Moisés, contra Arão. O Deus que os tirou do Egito, o Deus que os fez passar pelo Mar Vermelho, o Deus que os conduziu pelo deserto, sabia que eles estavam sem comida. E certamente Deus iria prover. Mas ainda assim, mesmo na nossa fraqueza, Deus é misericordioso. E Deus falou para Moisés: diga para o povo que a partir de amanhã eu vou fazer chover pão do céu. E eles vão colher a cada dia a porção para cada dia. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus, Jeová Jirê. O encontro com a presença, Jeová Samá. O encontro com Jeová Nissi, a nossa direção, a nossa bandeira. E o encontro com Jeová Jirê, o Deus da provisão. Vamos ver mais um texto ainda, Êxodo 17, versículos 2 ao 6. Êxodo 17, versos 2 ao 6. Então contendeu o povo com Moisés, de novo, mais uma vez. Agora por conta do quê? Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Faltou pão, faltou alimento, o Senhor proveu. Faltou água, o Senhor proveu. Amém, irmãos? Seja qual for a necessidade, Jeová Jireh, o Deus da provisão, está presente.
Mais um exemplo, Números capítulo 11, versículos 31 e 32. Aqui os irmãos vão se recordar, né? Falamos agora há pouco que o Senhor é aquele que não apenas supre as necessidades, mas até o desejo dos nossos corações. Aqui o povo, ele estava se alimentando. Maná, o Senhor fazia chover todos os dias, cair todos os dias. Mas agora o povo queria carne. Amém, irmãos? Né? O povo queria carne. Às vezes a gente gosta de carne, né, irmãos? Tem vontade de carne. Então, pede carne. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Aqui não era uma necessidade, aqui era um desejo, aqui era uma vontade, e Deus fez. Amém, igreja? Jeová Jiré. Jeová Jiré. Quando você pensa, né, da forma como o Senhor colocou no meu coração, e eu estou compartilhando com você, que a angústia, né, a ansiedade que toma conta do coração do homem, essa emoção caracterizada pela apreensão e sintomas de tensão, em que o indivíduo antecipa perigo iminente, né? Catástrofe ou infortúnio real ou imaginário. Quando você pensa que você tem um Deus que não muda, eu, o Senhor, não mudo. Quando você pensa que você tem um Deus que diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você tem um Deus que é chamado de Jeová Samá, ou seja, um Deus da presença, um Deus conosco. Quando você tem um Deus que é a nossa direção, a nossa bandeira. Quando você tem um Deus que é a nossa provisão. Eu volto a repetir a pergunta: sobra espaço para a ansiedade? Sobra espaço para o medo? Para perturbação de mente, para perturbação de alma? Não, irmãos. Por quê? Porque é um Deus todo-poderoso que não muda. Não é? Um último exemplo a respeito de Jeová Jiré, o Deus da provisão, e já estamos encerrando a mensagem, indo para o seu final. Deuteronômio 29, verso 5. Olha aqui que coisa maravilhosa, irmãos. Não é? Deuteronômio 29, verso 5 diz assim: 40 anos os fiz andar pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu no teu pé o teu sapato. O que o povo precisava, Deus provia. O que eu e você precisamos, Deus provê. Amém, irmãos? Olha que milagre extraordinário, né? As vestes não se desgastaram em 40 anos. Não bastasse, o próprio texto nos faz entender que a roupa crescia no corpo das crianças, que o calçado crescia conforme os pés das crianças. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus, um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo de ontem, um Deus que é o mesmo de hoje, um Deus que é o mesmo eternamente, um Deus que é Jeová Samá, Jeová Nissi, Jeová Jiré. Mas ainda, irmãos, Israel teve mais um encontro e de repente nós poderíamos até estender isso, né? Mas penso que o Senhor me deu e está aqui já é suficiente como exemplo para nós, mas você pode inclusive aumentar isto, né? Também ele teve um encontro com a presença de Jeová Rafá, né? Quem é Jeová Rafá? O Deus que cura. Amém, irmãos? O Deus que sara, o Deus que cura. Quantas pessoas estão angustiadas, ansiosas, diante de enfermidades, diante de problemas, diante de situações dessa natureza? Vamos ler o que diz Números 21, versos 8 e 9. Números 21, versículo 8, só para posicionar os irmãos vão se lembrar, né, que houve serpentes venenosas ali no deserto que mordiam as pessoas e as pessoas morriam, né, e aquilo foi consequência de desobediência, mas o povo começou a morrer e o povo se apavorou e procurou Moisés, falou: Moisés, né, fala com Deus por nós, faça alguma coisa.
E Moisés recorreu ao Senhor, e o Senhor aqui está falando com Moisés a respeito disso. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Verso 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo, ou seja, ficava curado, era sarado. Amém, igreja? O Senhor mandou fazer ali uma serpente de bronze, uma serpente de metal, colocar numa haste, e qualquer um que fosse mordido por uma cobra venenosa, uma serpente venenosa, ao olhar para aquela serpente de metal, ele seria curado. E essa expressão o próprio Senhor Jesus usa quando ele fala com Nicodemos, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado para a salvação de todo aquele que olhar para ele. Amém, igreja? Então isso significa dizer que eu e você, nós temos o Deus da presença, nós temos o Deus que traz direção, nós temos o Deus que traz provisão, nós temos o Deus que traz cura. Lembre-se que o tema da nossa mensagem é procurando Jeová Shalom, procurando o Deus da paz. Mas quando nós encontramos com este Deus, do qual nós já citamos aqui, mais uma vez eu pergunto: será que faltará a paz ao nosso coração? Ou também nós já teremos encontrado com Jeová Shalom? Quero encerrar lendo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer para nós o seguinte, aqui já é Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos: não estejais, o que, irmãos? Inquietos por coisa alguma. Não estejais, pois, inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais, pois, inquietos por coisa alguma. Antes, aquilo que você necessita, coloque diante de Deus com orações e súplicas e com ação de graças. Quando nós fizemos isso, nós estamos procurando Jeová Shalom. E aí no versículo 7, Jeová Shalom se deixa encontrar. E a palavra de Deus diz: e a paz de Deus, a paz de Jeová Shalom, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Os vossos corações, os vossos sentimentos, as vossas emoções estarão protegidas por esta paz sobrenatural. Amém, irmãos? Por esta paz sobrenatural. Por quê? Porque não é uma paz que depende de circunstância. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo também oferece uma paz. Mas a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial, depende da situação. Se as coisas estão tudo bem, tem paz. Se qualquer coisa sai fora dos trilhos, a paz vai embora e dá lugar à ansiedade, à angústia, à depressão, à tristeza. Não. A paz de Jeová Shalom, a paz do Senhor Jesus é diferente. É uma paz que não depende de circunstância, depende do que, irmãos? Depende da presença. A paz que Deus nos dá não depende da circunstância, depende da presença. E nós temos a presença, nós temos a direção, nós temos a provisão, nós temos a cura, nós temos a solução. Então toda inquietação sai do nosso coração. É uma paz sobrenatural, uma paz que excede ao entendimento. Não adianta querer analisar, como é que aquela pessoa, mesmo em toda aquela situação, é uma pessoa que não demonstra amargura, uma pessoa fácil de você lidar, de você conversar, sempre amável. Como é que uma pessoa vivendo de repente situações tão adversas, pode ter esta amabilidade, pode ter este trato tão especial? É a presença de Deus. E tudo o que eu e você precisamos
se queremos verdadeiramente encontrar Jeová Shalom, encontrar esta paz, é não nos inquietarmos por coisa alguma e colocarmos diante dele as nossas necessidades. Coloque-se de pé no teu lugar. Você nesta noite, meu querido irmão, irmã, recebeu uma receita preciosa de como se libertar da ansiedade. Amém? Nada contra os médicos, nada contra a medicina, nada contra a ciência, nada contra os psicólogos, nada contra os psiquiatras. Mas tudo que você precisa para se livrar da ansiedade, você recebeu hoje. Amém? Recebeu hoje, da parte de Deus. Um Deus que se faz presente com você, um Deus que te dá a direção, um Deus que supre as tuas necessidades, um Deus que é sempre contigo, um Deus que prometeu te dar uma paz que inunda o seu coração e os seus sentimentos. Feche teus olhos e fale com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja neste dia, Senhor, em especial agora, nesta noite, para os teus filhos que estão aqui conosco no templo, ou aquele que está, Senhor, na sua casa, ó Deus, ou qualquer outro lugar. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Deus que foi com os filhos de Israel lá no passado, é um Deus que está conosco aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se permite ser achado por aqueles que te buscam de todo o coração. E é o que nós temos feito, ó Deus, buscado a tua face, buscado, Senhor, de todo o nosso ser. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido Jeová Samá nas nossas vidas, o Deus que se faz presente. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, que nos traz direção. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido Jeová Jireh, o Deus da provisão. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido Jeová Rafá, um Deus que sara não apenas o corpo físico, mas um Deus que sara também a alma, um Deus que sara também o espírito, e traz sobre nós esta paz que excede a todo entendimento, a toda compreensão, e que inunda o nosso coração e os nossos sentimentos, as nossas emoções. Já não há mais espaço, meu Deus, na vida dos teus filhos para a ansiedade. Já não há mais espaço na vida dos teus filhos, ó Deus, para a inquietude, Senhor. Já não há mais espaço, Senhor, na vida dos teus filhos para mentes perturbadas, Senhor. Ó Deus, não há mais espaço na vida dos teus filhos, Senhor, para depressão, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. E o Senhor é aquele que é conosco nesta jornada, até que cheguemos à terra prometida. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Se de alguma forma esta palavra falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Bem alto, bem forte, bem bonito. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria que todos nós, experimentássemos dele cada dia mais. Amém, irmãos? Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. É uma fonte inesgotável, inesgotável. Quanto mais nós bebermos dela, você pode ter certeza que mais ela terá para nos oferecer. Amém, irmãos? Tenha certeza plena disso. E Deus tem prazer nisso. Deus quer nos dar. Que isso fique dentro do teu coração. Para você também que está na nossa live, que fique dentro do teu coração.